mas que precisa ser falada aqui, ó, tete a tete, hein? Cara a cara, de forma muito clara e direta. Porque quem utiliza o ônibus todos os dias sabe. Nos horários de pico, tem veículo lotado, é gente em pé, é um passa-passa, é um com licença, por favor, e ninguém abre espaço. E é justamente nesse ambiente que algumas pessoas se aproveitam para ultrapassar limites. É essa a expressão mesmo. Ultrapassar limites e praticar importunação sexual. Não dá para normalizar, né, gente? Não dá. Transporte público é espaço para todo mundo. E pensando nisso, o Sinturb lançou mais uma edição da campanha Sem Passagem para o Assédio, que vai levar informação para dentro dos ônibus e também preparar os profissionais do transporte para saber como agir. O que é que eu faço? O que é que o motorista faz numa situação dessa? A gente está recebendo aqui o Ramon Moura, ele que é gerente comercial do Vamos Mobilidade. Bom dia, Ramon. Seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Vamos começar pelo básico, né? Vocês têm percebido que no dia a dia o transporte coletivo mostra que ainda é necessário mais informação, mais campanhas como essa? Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes do programa do Jornal da Mix. Satisfação estar presente aqui para falar de um tema tão importante em defesa das mulheres. É a 8ª edição da campanha contra a importunação sexual no transporte público. É importante frisar que hoje Maceió ela é privilegiada no sentido de segurança no sistema de transporte público. Nós temos uma tecnologia da bilhetagem eletrônica plena em que a retirada do dinheiro fez com que o transporte público se tornasse um ambiente ainda mais seguro, né? Com a tecnologia através dos cartões eletrônicos, e a gente praticamente zerou a violência. Roubo, né? Verdade. Então isso foi muito importante. Então essa tecnologia ela veio para justamente melhorar esse aspecto da violência. E quando a gente fala sobre a defesa das mulheres, a gente trabalha com prevenção. Então é uma campanha preventiva porque a gente não tem muitos casos registrados de importunação sexual. Mas a gente sabe que, infelizmente, esses tipos de situações ocorrem e a gente busca erradicar, porque é crime. A gente precisa deixar isso de forma muito clara. É crime, importunação sexual, e o assediador ele precisa ser combatido ao rigor da lei, né? O ônibus também ele tem todas as câmeras de vigilância. Os nossos motoristas eles são devidamente capacitados e orientados para amparar a vítima da melhor forma possível. E qual é a mensagem das campanhas e desta campanha? É a gente incentivar a denúncia, né? Primeiro, afastar, né, que esse assediador ele nem pense em cometer esse tipo de ato, e principalmente estimular a denúncia para quem está sendo assediada e para quem visualizar o crime, né? Porque ele vai ter noção com esta campanha que o ônibus é uma plataforma segura e que ele tem meios de como ele poderá agir, que é o quê? É informando o motorista, é registrando a denúncia e, consequentemente, né, as autoridades policiais poderem fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Agora, Ramon, eu estava perguntando nos bastidores e a chance agora da gente falar publicamente. Vocês já tinham essa campanha há algum tempo e isso, de certa maneira, casou com a iniciativa do município, que foi a criação do ônibus da mulher. Então, quer dizer, isso é mais uma maneira até do próprio sistema ofertar ainda mais essa segurança. Como é que foi esse entrelace aí com o poder público para chegar a essa iniciativa? Foi uma iniciativa do município, é um ônibus da mulher muito bem-vinda. Ele, inclusive, tem uma cor diferente, é rosa, né? É rosa, isso, o ônibus rosa da mulher, então só pode embarcar mulheres, né? Ou as mães com crianças. E é um ônibus que realmente ele veio para dar mais segurança para as mulheres, para elas se sentirem mais confortáveis, né? Dentro desse ambiente ali do ônibus da mulher. Então, um espaço diferente, porque foi uma iniciativa somente em Maceió, né, em termos de capitais, tem essa iniciativa de ter um ônibus específico para as mulheres. Hoje as mulheres elas representam mais de 55%, né, da demanda diária,
Isso é um número relevante, então a gente precisa cada vez mais tornar o transporte público um ambiente ainda mais seguro para elas e para todos, mas principalmente para as mulheres. E essa campanha, o ônibus da mulher e outras iniciativas, ela visa justamente a gente buscar aumentar a segurança, né? Falar sobre o respeito, que a gente tem como norte que o respeito ele deve estar presente em todas as viagens, né? E juntos a gente pode transformar o transporte público em um ambiente cada vez mais seguro. Agora, Ramon, vou falar como mulher, uma mulher que na fase estudantil utilizou muito o transporte público coletivo de Maceió e falo com bastante clareza, assim, é difícil passar por uma situação de importunação sexual dentro de um transporte público em que cada um está no seu mundo, hoje em dia com smartphone, Ave Maria, ninguém olha nem para o lado. Então, se você pedir licença, é capaz das pessoas nem ouvirem do seu lado aqui encostada. Agora, imagina uma mulher tentar buscar perceber a importunação sexual e tentar buscar uma ajuda, falar com alguém sobre isso na hora. A pergunta é a seguinte que eu trago para você. Numa situação que a gente imagina como essa, de importunação dentro de um coletivo, a quem essa mulher vai pedir ajuda primeiro? Qual é a orientação que a campanha traz de maneira muito prática para quem vive e depende do transporte público coletivo? Excelente pergunta. Na campanha também a gente mostra o processo de capacitação que os motoristas passam. É um processo de capacitação anual, que inclusive esse mês, em parceria com o Senat, teremos palestras para orientá-los e capacitá-los da melhor forma possível. Então, qual é a medida que a vítima ela deve fazer, né? Numa situação como essa? Ela deve buscar o motorista, falar para ele o que aconteceu. O motorista ele vai parar o veículo no local mais seguro, ou se estiver próximo da delegacia, ele vai deslocar o transporte público para a delegacia para que ela consiga fazer o registro da denúncia da forma mais rápida possível. Então, ele parando o veículo, se ela estiver numa situação que ela não consiga fazer o registro da denúncia, né, pelo ato em si, ele vai entrar em contato através do 180 com as autoridades policiais para tentar identificar o criminoso. Então, assim, o principal objetivo aqui é amparar a vítima no momento que ela falou. É o acolhimento. É o acolhimento. Acolhimento, porque emocionalmente ela pode ficar muito abalada. Por isso que a gente mostra que ela no transporte público, ela vai ser acolhida. E quem é a figura nossa no ônibus? É o motorista. A gente não tem um outro funcionário, não tem um fiscal dentro do transporte público. Então, a gente tem os nossos motoristas claro, também a tecnologia, né, as câmeras de vigilância, tudo é monitorado e às vezes o assediador não sabe. Então, por isso que a campanha ela precisa ser difundida. A palavra de prevenção é para ele nem pensar, né? Claro. Mas se ele cometer esse ato criminoso, ele com toda certeza, a gente vai buscar todos os meios, sendo feita a denúncia, para que ele seja, né, identificado e responda pelos processos, né, que ele cometeu. Essa sua iniciativa e a iniciativa do Vamos Mobilidade, gente, é um processo de evolução muito grande, porque eu tenho 54 anos, né, fazer 54, e eu cresci na Jatiuca, assim como a Thaís, usando ônibus. E naquela época não tinha essa preocupação, o transporte era público mesmo, até quem gerenciava era o sistema público. E éramos nós mesmos, os estudantes e os homens, quem pegávamos os assediadores, né? Era cacete dentro do ônibus, chapuletada e jogava igual um saco de lixo para fora. Quando vinha uma viatura, pegava. Quando não, o restante do processo de cacete era o povo na rua. Tarado! Aí, cacete! Entendeu? E acolhíamos, claro, a vítima de um modo geral. Isso não é correto, porque a gente também estava cometendo um crime. A gente partia de uma solução, mas criava outro problema, que era exatamente a agressão. Então, essa iniciativa que o Ramon está fazendo aqui é o modo mais adequado para que, inclusive, o agressor venha a responder criminalmente pelo que aconteceu.
E, obviamente, eles, como responsabilidade que têm em transportar famílias inteiras, né, no dia a dia aí do transporte público, estão aí com essa iniciativa que é muito bem-vinda, por isso que a gente está fazendo questão de divulgar aqui a campanha Sem Passagem para o Assédio. Ramon, vamos falar aqui de números, né? O Vamos Mobilidade hoje desloca e leva para lá, para cá, para o lazer, para o trabalho, um universo de quantos trabalhadores e trabalhadoras? Olha, em modo geral, assim, em termos de passageiros, são mais de 200 mil passageiros dia. 200 mil pessoas, né? Isso. Isso é uma responsabilidade tremenda, né? É uma responsabilidade tremenda, né? Então a gente sabe dessa nossa responsabilidade social. O transporte público, ele é um serviço essencial para todos, né? Assim como na Constituição, como segurança, né? Educação, saúde, ele está também previsto na Constituição como serviço essencial, e ele tem um papel muito importante, né, que é o papel de transportar as pessoas de forma segura, né? Ele tem um papel também de melhorar a mobilidade urbana da cidade, porque quando a gente investe em transporte público, a gente está melhorando a qualidade de vida das pessoas também que não utilizam transporte público, porque quanto menos carros na rua, mais pessoas utilizando transporte público, um transporte público cada vez mais atrativo, a gente tem ganhos no sentido de menos poluição, menos acidentes de carro, de moto. Então, investir em transporte público é investir em qualidade de vida. Olha, Thaís, tem um detalhe também que eles estão fazendo, eles atendem a uma demanda que é muitas vezes o pedido da mulher para parar o coletivo numa área mais iluminada. Isso eu já tinha presenciado, às vezes eu não entendia porque o ônibus estava parando fora do ponto. Mas é porque na hora da descida, às vezes a mulher, o ponto está muito esquisito, é uma área estranha, o horário, e os próprios condutores são orientados a atender essa demanda das mulheres, o que é algo também muito interessante. Ou seja, a cada passo, a cada momento de convívio aí com a realidade, né, do que é a sociedade atual, a empresa, né, o sistema tenta se adequar para levar mais segurança também, né, Ramon? Essa medida ela é muito importante, é uma lei, a lei da parada segura. Parada segura, isso aí. Isso. Então, a mulher, após as 8 horas, né, um horário, né, que já pode se tornar perigoso, dependendo do local que ela vai fazer o embarque e o desembarque. Então, ela pode solicitar o embarque e o desembarque num ponto que não seja um ponto oficial. Comunicar sempre ao motorista, porque ele precisa saber, né? Certo. Então ela vai solicitar, por exemplo, vai solicitar a sua parada para fazer o desembarque. Ela comunica ao motorista, eu vou descer em tal local. O motorista vai buscar um local mais seguro, né? E vai fazer ali a parada para que ela consiga estar mais próximo, por exemplo, da sua residência. Né? É fantástica, acho que a notícia, essa campanha, ela precisa estar em outdoor, precisa realmente ser disseminada. Agora, é um assunto que quando a gente começa a refletir, a gente vê muito o discurso de, mas foi só uma brincadeira, né? Então, como é que a campanha, Ramon, para a gente fechar e realmente tratar o assunto como ele deve ser tratado, vai desmistificar o que quais são os limites? Quando é que esse homem está ultrapassando? Quem ele sabe? O homem sabe quando ultrapassa o limite, né? Não tem essa história de brincadeira, não. O homem sabe. Tá aí, um humorista muito conhecido aqui no Brasil, muito conhecidíssimo, famoso, com 2 processos nas costas. Não foi em ônibus, mas foi importunação. Foi importunação. E numa festa que ele achou que tinha liberdade. Não é por aí, gente. Eu acho que é lei, é preciso entender onde é que começa o seu limite, onde é que ele termina, e é por aí. A campanha vai também trabalhar isso, que não é brincadeira, né? Não é brincadeira, é crime. Então, o que é importunação sexual? É qualquer ato de natureza sexual sem o consentimento da vítima. E como você bem falou, o criminoso, ele sabe, o assediador, ele sabe o que está cometendo o crime. E a pessoa que está sendo assediada, consequentemente, ela não tem o consentimento, ela sabe o que está passando, e ela fica numa situação de vulnerabilidade, fica com medo. É tipo assim, não acredito que esse cara tá encostando aqui. É nesse nível. Isso. E a gente não quer passar responsabilidade para a vítima.
E por isso que a gente faz uma campanha ampla para toda a sociedade civil, para amedrontar mesmo o assediador, não ter medo de passar uma mensagem forte, para que ele nem pense, porque se ele cometer o crime, faremos de tudo para identificá-lo junto com as autoridades policiais para que ele seja devidamente processado, né, e responsabilizado por este crime que ele cometeu. Então a mensagem ela tem que ser muito forte, sem passagem para o assédio, não há espaço, nem brincadeira, nada, é crime. Então a gente busca também, claro, encorajar as vítimas, que a gente sabe que é um momento difícil, né, pelo qual ela vai passar, se ela passou, de fazer a denúncia. E essa denúncia, ela precisa entender que a gente mostra que ela não vai se expor. Ela sai do local onde ela está de forma muito tranquila. Se tiver com uma pessoa, comunique, né, o que aconteceu, mas se estiver sozinha, vá até o motorista. Vá até o motorista de forma serena e tenta explicar da melhor forma possível o que aconteceu, porque o motorista ele está devidamente orientado. Ele vai agir da melhor forma possível e com toda certeza o agressor ele vai sair do veículo, né? Porque ele vai perceber, mas se ele não percebendo, o nosso objetivo é pegá-lo em flagrante. Claro. Se caso a polícia... E usar como exemplo para os demais. Perfeito. Isso. Mas caso a polícia não consiga pegá-lo em flagrante, temos câmeras de vigilância e vamos fazer a denúncia da melhor forma possível. Eu só fiquei curiosa, como é que o motorista ele já vai apontar e pedir que a pessoa se retire do ônibus? Como é que é essa abordagem? Porque se for de maneira genérica, o próprio importunador vai ficar ali. Isso não é comigo, não vou nem falar aqui, né? Não vai sair do carro. Eu tô imaginando a situação na real, sabe, Ramon? Sim, o foco no motorista é na vítima. Então, ele também não pode se expor, porque pode ter consequências, né? A gente não sabe do que é capaz o agressor, né? Não sabe o que pode acontecer numa situação como essa. Então, o objetivo é justamente amparar a vítima, porque quem vai ter meios de ação para combater esse tipo de crime é as autoridades policiais. E por isso que o tempo aí é muito importante. Então, teve o ato, o motorista foi comunicado, a gente vai amparar a vítima e as autoridades policiais, que vão ser devidamente informadas, vão tomar as medidas com toda certeza cabíveis de forma eficiente para conseguir identificar o agressor. É isso, parabéns aí à Vamos Mobilidade, que opera na capital alagoana e, obviamente, operando e transportando 200 mil vidas diariamente e tentando criar esse acolhimento para você, mulher, tá? Volto sempre, Ramon Moura, ele que é o gerente comercial, parabéns pela iniciativa, já é a 8ª edição, ou seja, eles vêm avançando a cada ano e, claro, a gente quer mais divulgar mesmo. Sem passagem para o assédio, somos contra isso também, por isso apoiamos essa campanha aqui no Jornal da Mix. 7h04, vamos para um rápido intervalo. Imagine brindar aí o ano novo, cercado de história, arquitetura incrível, gastronomia,